Olá, pessoal, que legal encontrar vocês aqui. Deixa eu colocar meu óculos aqui para ver se eu interajo com quem estiver assistindo a live. Eu estou reiniciando essa série de lives, espero não parar mais, né, no médio prazo. Estava me reorganizando nos assuntos, nas questões até de equipamento, no aprendizado. E para reiniciar, eu convidei uma amiga que eu prezo demais, é uma profissional também que tem toda a minha admiração, que é a Mércia Bogoni. Mércia, a Mércia já está pedindo para participar, eu já vou provar ela, eu quero recebê-los então, quero dizer que vocês têm toda a liberdade, estão convidados para participar com perguntas, tá? Essa live depois vai estar disponível aqui no Facebook, vai estar disponível no Insta e no canal do YouTube. Doutor André Mosqueta, Medicina do Estilo de Vida. Tá bom? Vamos receber a Mércia e já vamos começar a bater um papo em grupo aqui. Vamos ver. Agora sim, isso. Firmeza. Você está me ouvindo, Mércia? Sim, perfeito. Ah, legal. É melhor com Olha fone só. sim, será? Eu vou sem fone de ouvido? Fica à vontade, como você preferir. Só que o teu rosto, tua boca, teu pescoço não estão aparecendo nada, tá? Eu acho que se tu puseres... Aí, agora sim. Melhorou? Sabe, Mércia? Aí sim, tá legal. Tá. Sabe que eu tô voltando a fazer as lives, eu tava comentando aqui, né? E aí eu tô me preparando mais tecnicamente, organizando. Então, esse mês estão previstas 8 lives, né? 4 com convidados. Tá. E 4 só bate-papo cara a cara com o médico, né? Sim. E aí o Facebook se atualizou e mudou. Ele mudou, né? Mudou os botões, mudou o que ele deixa, o que ele não deixa. Eu tô Então, debutando aqui no Facebook. Situação. Eu não sabia muito ainda, porque também nunca fiz live no Face, sabe? É a primeira vez. Certo. Uhum. Então, vamos aprender junto, né? E outra situação é o seguinte, Mércio, que eu tô nessa coisa de mudar de página no Face. Então, assim, imagino que não haja uma grande quantidade de pessoas assistindo, mas eu quero te dizer que isso é importante, mas depois nós vamos fazer, agora eu estou com uma equipe que está me ajudando, o nome da empresa é Resulte. Nós vamos editar, vamos recortar esse vídeo, tá, Mércia? Nós vamos começar oficialmente daqui a alguns segundos, mas então isso que a gente está falando aqui, por exemplo, vai sumir na nuvem, tá? Nós vamos editar e nós vamos, para ficar mais útil para quem está assistindo, né? Para quem gosta de assistir, depois vai direto ao ponto, né? Mércia, acho que só se tu pudesse te posicionar... mais para trás? Aí, ou a câmera um pouquinho para baixo, ou inclinar ela um pouco diferente. Assim? Para que a gente possa ver teu rosto inteiro. Melhorou? Aí ficou muito para baixo. Não? Aí acho que está perfeito. Tá, então peraí. Deixa eu acertar. É que eu não me enxergo, né, André? Eu não me enxergo, só te enxergo. Tem um monte tem receba notificação, não sei o quê, compartilhe com não sei o quê. Tudo na minha frente. Se não se enxerga, não acredito. Não, tá tudo... Tem um negócio que eu tenho medo de mexer aqui, fechar tudo. Então deixa assim. Deixa assim. É uma figura, viu? Vou te contar. Coisa boa. Mas então, pessoal, vamos começar então oficialmente aqui. Tá ok, Mércia? Podemos começar, então? Pode, tá tudo certo para mim. Então, legal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira Doutor André entrevista. E vamos começar com um assunto que eu acho assim super pertinente todo dia na vida de quase todo mundo, infelizmente, que é na situação de excesso de peso, de sobrepeso ou de obesidade. A gente sabe que isso é um grande problema para a saúde, para as articulações, para o pâncreas, para o fígado, para a cabeça, para o coração, para a vida como um todo. E aí todo mundo nos pressiona, poxa, você tem que emagrecer, né? O médico, a nutricionista, a psicóloga, enfim. Poxa, seria bom se você emagrecesse. As revistas, os sites, eu estou no tempo da revista ainda, Mércia, olha só. Os sites, eu adoro as uma redes folha sociais, também. os influenciadores, o YouTube, né? Todo mundo fala, poxa, seria bom você emagrecer, então tem um segredo,
tem um conselho para você emagrecer? Então, a gente se vê pequeno, né? Porque a gente não sabe nem por onde começar. Ah, porque é bom melatonina, é bom exercício de musculação, é bom exercício aeróbico, é bom tratar a ansiedade. Ah, você tem que dormir bem antes de qualquer coisa. Você tem que fazer dieta do Papa, dieta da Lua, do gelo. Então, achei muito interessante convidar uma pessoa que trabalha com isso todos os dias, há anos, que é estudiosa, está sempre se atualizando, que tem bastante experiência, e não só experiência, mas sucesso, certo? Que é a nutricionista Mércia Bogoni, minha amiga pessoal e uma pessoa que eu admiro demais. Boa noite, Mércia. Boa noite, André. Queria te agradecer, né, muito pelo convite. Fiquei feliz, né, em fazer parte dessa turnê nova tua aí de entrevistas, né? Então eu gostei muito, né? Eu acho que é bem bom assim esse bate-papo, né? A gente tem essa sintonia, então acho que fica prazeroso tanto para mim quanto para ti, quanto para quem ouve, né? Eu vi que a tua mãe tá aí agora, né? A minha mãe? Eu não Poxa, minha vejo quem mãe, tá aí, eu ela só se... vi que ela tá aí, Uhum. Olha, eu vou te dizer uma coisa, uma pessoa assistindo a live, a entrevista a gente sempre vai ter, tá? Pelo menos uma, que é a minha mãe. Então, tu fica tranquila que isso aí tá garantido, tá, Mércia? Querida. Então, olha Ótimo. só, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Uhum. Primeiro, eu queria te fazer uma provocação, Mércia. Eu quero que a gente saia um pouco do lugar comum. Porque assim, né? A gente está meio cansado de falar, de ouvir, de falar, de ouvir, de responder, de perguntar as mesmas coisas. Então, assim, eu vou fazer umas perguntas para você que são mais comuns, se você me permitir, de questões mais básicas, né? Mas também eu quero te provocar em alguns pontos de vista diferentes, tá? Então, primeira Certo. coisa que eu queria te perguntar, Mércia, vamos lá. Na tua opinião, por que é que cada vez mais tem pessoas com excesso de peso e com obesidade? Na tua opinião, o que está acontecendo, Mércia? Ai, olha só, a minha opinião, exatamente, na minha opinião, essa questão que você trouxe agora, eu acho que tem tanta informação, André, sobre tanta moda de dieta, tanta novidade, tão fácil acesso, né? Porque se você digitar no Google lá como emagrecer, vai aparecer alguma coisa. Então é fácil, teoricamente, a gente procurar isso, né? E acho que quanto mais informação tem, tá ocorrendo uma distorção dessa informação, porque eu tô vendo muito mais gente ficando acima do peso. Um dos casos que eu acho, um dos motivos também, eu acho que a pandemia acabou, eu tô me surpreendendo, assim, com o que afetou na relação comida-peso, né, dos meus pacientes, das pessoas novas que eu tô atendendo. Então, eu acho que é um quadro de coisa, né, André? Eu acho que essa coisa também de busca em a um corpo perfeito, né? Aquelas coisas do Instagram, do Facebook, tudo perfeito, aquele corpo magro. Então é fácil, eu só enxergo esse tipo de corpo na internet, né? Então eu também quero ficar. E com a ânsia de eu querer ficar assim, eu acabo tendo, às vezes, mais ansiedade e acabo comendo mais. Então é um ciclo vicioso, na minha opinião, sabe? Eu acho que é o acesso, muito fácil acesso, e um acesso talvez não tão correto, não tão científico, né? E também essa questão das pessoas estão mais ansiosas e acabam descontando, sim, na comida, né? Então, acho que é um quadro, assim, não dá para dizer uma coisa só, sabe? Pelo menos o que eu vejo no consultório, né? Enfim. Isso que você citou, de uma exposição maior de corpos perfeitos, Uhum. né? Aquela beleza inatingível, que nem, na verdade, eu acho que nem as pessoas têm, e sim elas se preparam para postar, né, com filtros, ou se matam uma semana sem comer, porque vão fazer fotos e coisas assim. Então, acho que a exposição a isso, a exposição a dietas, a regras, pode aumentar o peso das pessoas. É isso que você está dizendo? Com certeza, porque para mim, assim, se eu tiver que dizer um culpado, assim, um culpado, dizer um nome que culpe o aumento de peso, a obesidade, para mim é o cérebro.
tá? Eu acho que o cérebro, ele comanda tudo, né, André? Então, por exemplo, se quanto mais eu quero, eu tenho uma ânsia por emagrecer, por ficar com aquele corpo da fulana ou daquela pessoa que conseguiu, porque daí a gente tem isso também. Ah, essa pessoa conseguiu e eu não tô conseguindo, então eu sou um fracasso. E aí eu como mais, Uhum. entende? Uhum. Então, quando a gente Uhum. começa a estressar o cérebro com isso, é nítido, eu vejo no consultório, quanto mais a pessoa quer um número na balança, mais longe ela fica dele. Isso eu vejo, né, Entendi. André? Tu sabe que eu tenho quase 20 anos de profissão, né? Meu Deus, Uhum. né? Mas enfim, então assim, Não parece, mas mas esses dias eu tava pensando assim que o melhor estudo, né, é o meu N, né? Que é com os meus são os teus pacientes. pacientes. Que é o meu N, eu Uhum. digo, né? O meu grupo de estudo, né? Porque eu observo Uhum. neles, né? Eu atendo pessoas, imagina, quase há 20, eu tenho alguns pacientes que entre eles entre os filhos, os netos, já tem 18 anos que eu converso com eles. Uhum. Então eu Uhum. posso dizer o que que dá certo, o que pelo menos chega próximo do ideal, né? Não é não é, o que é ser certo também, não é ser certo, né? Não é ser, Certo. é o ser assim, o conseguir alcançar aquele objetivo que você goste, naquele número da balança que você goste, naquele corpo que você gosta. Também balança não marca muita coisa boa, né? Marca, Uhum. não é um marcador de saúde, digamos assim, né? Então, eu vejo Certo. isso no consultório, sabe, André? Quando eu consigo tirar da cabeça da pessoa, ai, não vamos subir na balança hoje, vamos só conversar, tu tá dormindo melhor? Então, tu já tá Uhum. fazendo uma dieta legal. Ah, tu tá com menos dor no joelho, mas então tu já tá fazendo uma dieta legal. E aí eu tiro um pouco Uhum. essa coisa de peso, de número da cabeça da pessoa. Então, o que que é? Para mim é cerebral isso, sabe? Sim, e esse cérebro que você está falando, eu concordo, eu acho que o cérebro está no centro do comportamento humano, racional e irracional. Como é que o cérebro recebe a palavra dieta? Nossa, ele odeia. Tá? Então, olha só, por exemplo, assim, né? Quanto mais a gente. Isso, assim, ó, a gente lê, né, André? A gente lê nos estudos cada vez mais, né? Que para o Uhum. cérebro, gente, ele não foi programado para fazer uma dieta. Né? No nosso instinto antigo, no nosso instinto de sobrevivência, digamos assim, ele quer sempre estocar gordura, porque era isso que eles faziam antigamente, né? Eles caçavam, eles saíam para caçar, aí eles comiam, ficavam mais 3 dias sem comer, aí iam dormir muito cedo, acordavam muito cedo, Uhum. e eles não tinham esse estresse que a gente tem hoje, sabe? Esse problema cerebral, né? Que eu digo que tá fazendo a gente engordar, sabe? Então Uhum. eu noto que é assim, eu acho que muito, eu digo que é cerebral, sempre que é cerebral, que é a tua cabeça que você tem que entender assim o teu corpo, você tem que aprender a respeitar. Né? Por exemplo, assim, a pessoa que ela vai querer emagrecer, André, e ela não consegue nem identificar que tipo de fome ela tem. Então, por exemplo, se ela Uhum. tem uma fome emocional ou uma fome física, Uhum. isso é cerebral, já é cerebral. Uhum. Entende? Então, por isso que tudo acaba onde? No cérebro, tudo é ali que acontece. Então, eu Uhum. sempre Uhum. digo que é muito cerebral o emagrecimento e também o aumento de peso, né? Uhum. Então, E aí a não gente sei já se eu tem respondi a a tua pergunta. resposta. Sim, e aí eu quero continuar nesse raciocínio assim. A gente já tem a resposta para a pergunta: emagrecimento por onde começar? É pelo cérebro? Então, eu acho que a primeira palavra para alguém que quer emagrecer é paciência, tá? Porque a paciência no emagrecimento, ela é uma virtude. Por quê? Você tem que saber que você vai enfrentar um processo longo para ele ser duradouro, tá? Porque emagrecer, em um mês você emagrece, aí depois você recupera, aí você emagrece, aí você está na quinta dieta e você continua fechando o teu ciclo vicioso
e engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, eu acho que primeiro tu tem que ter paciência e entender que é um processo lento, né? Que é um processo que você tem que descobrir o que está te engordando, né? Eu sempre pergunto assim para o meu paciente na primeira consulta, para tentar descobrir de onde é que vem o comer dele, se ele está comendo, o que ele está fazendo, se ele está dormindo, se ele está estressado, em que momento da vida ele está, né? Isso é importante também saber. Então, por onde começar? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que não necessariamente eu vou começar emagrecendo. Eu vou começar, por exemplo, talvez tentando melhorar o sono dele, né, André? Talvez tentando fazer ele caminhar 5 minutos por dia. Tá, mas quando você diz assim, eu vou começar, não estou entendendo. Não, eu vou começar, digo, com o meu paciente, entende? Porque quando ele tá eu tô pensando, eu tô pensando numa isso, inspirá-lo. Exatamente, estou pensando naquela pessoa que chegou na minha frente hoje, né? E ela quer emagrecer. Por exemplo, hoje, vamos pensar, hoje eu atendi 2 pacientes novos, né? Os 2 querem emagrecer, tá? Então, assim, ó, só que um deles, por exemplo, eu não vou lá, tem que comer, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo ali, vamos tirar aquilo ali. Não. O que eu vou fazer com esse paciente? Então, o primeiro passo com o primeiro que eu estou me lembrando aqui na minha cabeça hoje, eu vou incluir, veja só, incluir frutas e vegetais na vida dele. Você vai incluir? Vou tentar, pelo menos, né? Você vai incluir frutos e vegetais? Na dieta dele. E o paciente também? Não, eu vou tentar. A minha ideia é propor a ele, então, que nesse primeiro momento, né? Que é a minha intervenção, digamos assim, né? Com ele. Hoje. Então, não é assim. Então, o primeiro passo para ele seria esse hoje, entende? Inclusão de frutas e verduras. Entende? Você não tirou comida. Não, ainda não. Ele, não sugeriu que tirasse comida. Não. Sugeriu que ele incluísse alimentos saudáveis. Exatamente. Aí eu comecei assim com ele. Com o outro paciente, por exemplo, que já tem uma ingesta legal de fruta e verdura, já tem uma ideia boa, já vem de 4 dietas, mais ou menos, né? Tá na 5ª dieta. O que eu fiz com ele, então, por exemplo? Então, a gente trabalhou o que hoje? Um pouco de técnicas culinárias, para ele aprender a cozinhar um pouco. Então, cada pessoa é uma intervenção que eu vou ter que fazer, sabe, André? Que é aquela coisa assim, então o passo talvez para essa pessoa, para esse paciente de hoje de manhã, era incluir algumas coisas mais saudáveis. Depois, o próximo passo seria excluir os industrializados, ou pelo menos diminuir a ingesta. Então, essa intervenção que não é uma receita de bolo para todo mundo, sabe? Entendi. Que eu te digo. Porque cada pessoa eu vou saber, eu vou ter que descobrir na hora. Por onde começar, então depende de cada pessoa, porque cada pessoa chegou ali de uma forma diferente. Exatamente. Alguns chegaram mais por fator ambiental, outros psicológico, outros familiar, ambiental, né? Outros relacionados a um sono ruim, outros a medicamentos, e assim vai. Exatamente. E eu percebi que você fala sobre obesidade e emagrecimento, Mércia, tocando muito no ponto de alimentação. Você está assim, não, alimentação, alimentos, que alimentos que a gente vai incluir? Existe algum paciente que você, avaliando o caso, você absolutamente não propõe nenhuma intervenção alimentar no início? Junto com alguma outra... Não entendi a tua pergunta. Sempre Existe algum caso que no início, quando alguém te procura para emagrecer, né? Que no início você não começa pela alimentação? O emagrecimento? Não, eu acho... Interferindo em estilo de vida? Não, sim, com certeza, André, porque eu sempre acabo... tem isso, tá. Eu acabo fazendo, por exemplo, assim, ó... às vezes eu preciso tentar pelo menos corrigir o sono dele, né? Que a gente sabe que sono, né? Bom, depois a gente vai falar do sono, acho, né?
Senão eu vou, ficaria uma live só falando de sono, né? Então, às vezes, eu acabo fazendo assim, porque eu não posso só... eles têm essa ideia que eles vão chegar ali na nutricionista, no profissional nutricionista, e o profissional vai tirar a comida deles. Então, eu gosto sempre de, pelo menos, eu sempre digo, primeira coisa, eu tento descobrir o que ele gosta de comer. Claro que acaba que eu vou ter que falar em comida em algum momento, né, André? Pelo menos, né, nessa primeira consulta. Mas eu digo assim, às vezes eu preciso interferir de uma outra maneira. Por exemplo, às vezes eu preciso orientá-lo a procurar ajuda psicológica, junto com o tratamento. Então, eu acabo, às vezes eu tenho que solicitar uma avaliação clínica, ou eu pelo menos... Me dá um exemplo, Mércia. Dá um exemplo para a gente de caso em que você recomenda uma avaliação psicológica, por exemplo. Por exemplo, quando o paciente relata, quando eu percebo que a fome dele é emocional. Por exemplo, assim, que eu pergunto assim, ó, me dá um exemplo, então é importante também para as pessoas que estão aqui assistindo, né? Quando elas procuram ajuda nutricional, médica, sempre ser sincero, né? Porque eu sempre digo assim que eu fico com medo, às vezes, que eles não me contem, né? Porque eu posso ajudar muito mais se essa pessoa se abrir comigo. Se essa E por que pessoa... você acha que as pessoas... Não, agora eu fiquei muito curioso. E, na tua opinião, por que algumas pessoas não são sinceras na hora de procurar um profissional? Porque elas têm vergonha, André. Elas chegam ali, elas pensam, nossa, essa pessoa come perfeitamente bem, ela não tem vontade de doce, ela não come fritura, ela só come fruta e verdura, ela é magra. E eu sou totalmente o contrário dessa pessoa. Então eu vou ter que assumir que eu como lá uma forma de brigadeiro numa sentada. Entende? Eu vou ter que assumir para ela que eu bebo horrores ou que eu levanto de madrugada para comer. Às vezes eles vão me contar na 10ª consulta isso, André. Tu acredita que eles têm vergonha de se expor Com ao certeza, para profissional que mim, está à sua frente, com certeza. de serem julgados? Exatamente. Tá, e tu Exatamente. tens algum conselho para um profissional como eu de Hum. como ajudar o paciente a se libertar desse receio? Olha, se talvez tu tenha... Não julgar? Uma não postura de julgar, quem ouve eu tudo, acho que por exemplo? aquela abordagem que a gente diz não violenta, né? Que tu sempre fala, né, André? Não violento. Que é a comunicação não violenta, né? Então, eu acho assim, ó, sentar de igual para igual, às vezes eles se identificam também com o profissional, por exemplo, assim, eles... às vezes eu gosto de citar, por exemplo, eu também tenho as minhas vontades, às vezes então, citar exemplos, ou se colocar no lugar daquela pessoa, né? Olha, se tu tiver já aconteceu de você ter vontade, ou comer um bolo inteiro? Porque eu já tive essa vontade, eu falo, sabe? Já tive as minhas crises. Quando eu fazia faculdade, eu e a Priscila, a gente se conversando, esses dias uma colega minha, a gente conversando. A gente chegava em casa da aula, só falava de comida, chegava em casa e comia uma lata de leite condensado. Entende? Então, assim, a gente também é humano. Né, como nutricionista. Então, acho que às vezes citar exemplos, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Porque o que acontece, André? Olha só, todo mundo que chega, isso é legal até de tu me ajudar. Todo mundo que chega no consultório, normalmente, assim, paciente mais obeso, assim, né? Quando eu vou entrevistar e pergunto o que ele come, o que ele não, ele sempre come pouco, menos que eu. Entende? Quando ele vai falar. Então eu sei que ele não está sendo sincero, porque se ele comesse como eu como, ou pelo menos como ele está falando que come, ele não estaria assim, desse jeito. Você não acha que isso pode ser visto como falta de sinceridade, ou pode ser visto mesmo como falta de autoconhecimento? Por Sim, exemplo, com eu sei de certeza. pessoas que usam pratos maiores do que as outras, ou que vêm de uma cultura familiar, social, em que o normal é comer uma galinha inteira. De repente, essa pessoa Exatamente. come meia galinha e fala, não, eu não como muito. Então, Exatamente. claro, pode ser visto como falta de sinceridade, mas não pode ser visto isso como fruto do olhar do paciente
E da falta Com de, não só certeza. de autoconhecimento, mas de conhecimento. Ele nem sabe o que é Com... ser muito ou Exatamente. pouco, né? Exatamente, e até porque Uhum, assim, ó, eles sim, com certeza, porque às vezes, por exemplo, a gente conversa muito de quantidades, porque eu peço para eles, me diz a quantidade que é, o que que é muito, o que que é uhum, pouco, né? Então essa conversa tem que sempre uhum, ser assim, me mostra a porção, me mostra uma foto, agora com o celular é uma uhum, beleza, né? Então hoje, por exemplo, eu uhum. recebi 4 fotos de pratos de pacientes. Porque Que legal! se eu tenho dificuldade em saber o que está acontecendo, eu peço para eles fotografarem uns 5 pratos na Fotografar. semana, né? E mandar pelo Uhum. WhatsApp. Daí eu vejo assim, olha, não, a tua percepção de tamanho, de quantidade tá legal, parabéns, tá Isso é muito ótimo. legal mesmo. É muito Muito legal. legal. Uhum. O Porque paciente se eles. sente e- cuidado, porque assim, é uma Exatamente. droga você começar, é difícil sozinho, né? É uma droga Muito, sozinho. muito, De repente ele se muito. sente assim, nossa, olha essa profissional aqui, tá até querendo ver o que eu tô comendo para ver se pode me ajudar. Olha que Exatamente. legal, muito Não, legal, e né? aí assim, ó, e aí quando eles têm a minha aprovação, ai, tá ótimo, ok. Nossa, eles deslancham na dieta, assim, no sentido, no sentido legal, assim, eles deslancham no sentido assim, eles É um perdem o reforço medo. positivo. Eles me contam mais coisas, Aumenta a sabe? autoconfiança. Eles Isso se sentem aí, mais confiantes. isso Poxa, aí, estou no caminho isso certo, aí, tô isso aí. perfeito. Então E eles mesmo se outra sentem. coisa, Mércia, Hum, se disse antes, desculpa de interromper, tá? Tu sabe como é que é imagina, o estilo, né? vai perguntando, que eu vou Eu não falar. tenho muito essa etiqueta das Ah, apresentações, não, não sou não, muito. não, Até quando a nem gente vai eu. no evento científico, sim, mas agora falando assim, né, Mas acho que é informalmente, legal a gente ter esse, né? mas Como se a gente estivesse conversando, é. assim. Uhum. Você falou antes que uma das primeiras palavras que vem à mente que para ti, para alguém que está querendo começar obrigado, Keila, um beijão para ti. Olha, Keila, que generosa. Querida, é Vocês verdade. Saudade maravilhosos. dela Você é também. maravilhosa, Keila. Tem a Você é Ana também maravilhosa, viu? assistindo aqui, ó. A Ana, querida, queridona. A dona Neiva. A Legal. dona Neiva hoje é um amor. Me mandou um vaso de coentro, gente. Pouco querida, Nossa, olha só. amada. Aham. Legal. Então, você disse que paciência, como nutricionista, né? Uhum. Que paciência é uma das coisas que vem primeiramente à sua cabeça quando pensa por onde começar a emagrecer com alguém que está iniciando um processo de emagrecimento. Paciência. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Existe aquele clube da nossa amigona Edneia Merizio, né? Sim. Que é o clube Quilo a Quilo. Aham. Quilo a quilo eu acho legal, dá uma sensação de paciência. Aham. Poxa, você perdeu 1 quilo, o próximo quilo é tão importante como o primeiro. Vamos pro próximo, aí perde 1 quilo, pode levar uma semana, né? Às vezes, né? Aham. E Aham. aí vai, né? Paciência. Você não acha que o melhor seria assim, ó, de grama em grama ou de 100 em 100 gramas? Porque, olha, às vezes os pacientes levam 1 ano para emagrecer, não é, Mércia? Quanto tempo se leva, em geral, para a pessoa ficar feliz com o próprio peso? Como é que você vê isso? Ou para Ah, alcançar a meta de um peso saudável, ou do emagrecimento saudável? Quanto tempo? olha, então o que que acontece? Assim, ó, às vezes a pessoa ela tem uma ideia de peso saudável que não é uma ideia saudável, tá? Então, acho que isso é importante dizer, porque eles chegam, sempre eu pergunto também, é uma das minhas abordagens, o que que você, qual é o teu Uhum, número que tu tem na tua cabeça, tá? Porque, por exemplo, uhum, assim, ó, o que que acontece? Como eu mostro para eles isso, só que eles vão levar um tempo para perceber. Então, por exemplo, hoje também eu atendi uma uhum. paciente que a gente foi olhar o histórico dela e ela, por exemplo, ela está muito melhor. Então, olha só que coisa. Ela perdeu 5 quilos num ano, André. 5 quilos, Uhum. tá? Maravilhoso, isso é uma coisa. Perfeito. Que nem eu digo para ela assim, ó, gente, só um pouquinho. 5 quilos, gente, é um pacote de farinha que sai do teu lombo, do teu pescoço. Um pacote grande, não é? Um pacote de 5 quilos, aqueles de farinha que vocês podem Perfeito. amanhã ir para o supermercado, pegar na mão 5 quilos, dar uma volta na quadra e devolver. É um monte, gente, 5 quilos, Uhum, tá? Então, uhum, assim, ó, essa paciente que perdeu 5 quilos num ano,
Quando ela chegou no consultório, ela tinha a ideia de ser 10, que ela queria 10 num ano. Então, tu imagina se eu deixo na cabeça dela a ideia de 10, ela estaria, já passou um ano e ela estaria ainda atrás dos outros 5 quilos, entende? Ou seja, ela nunca, talvez ela não precise, a princípio ela tá tão bem que eu falei para ela, ó, não precisa buscar os outros 5. A gente vai trabalhar para manter esses 5 perdidos e aqui tá a tua zona de felicidade, porque eles têm aquela ideia de número, então quantos quilos num ano? Depende, talvez 1 quilo já seja melhor que ganhar 5. Tá, Então, eu mas acho não que tem também uma história que o peso por si só o peso, não seria um indicador de saúde? Que tem não, acho outros que fatores que são sim, importantes, por sim. exemplo, se a massa muscular, Sim, porque se a... normalmente a pessoa que ela vai emagrecer, ela vai corrigir o sono, ela vai corrigir, ela vai provavelmente estar indo no exercício físico, ela está com uma mudança de estilo de vida, né? Ela está mais feliz, ela mudou a roupa, ela mudou o cabelo, ela mudou, às vezes, o sapato, sabe? Então, assim, acho que é um conjunto de coisas. Eu não gosto de ver o peso, assim, muito peso tem que ser isso. Tá Eu imerso assim, ó, e não gosto realmente muito. na tua prática, tá? Quão importante é o exercício físico, se manter ativo para começar a emagrecer? Eu acho que é um conjunto de coisas, que isso talvez eu acho que é a tarefa mais difícil que eu tenho, André. Porque eu demoro, às vezes, assim, para convencer o paciente, assim, uns 3 meses de contato com ele, para convencê-lo a fazer uma atividade Você, física. você convence o paciente. Ele não é ele que chega assim, bah, eu acho que vou começar exercício, né? É Ah, você que... sim, não, ele até fala isso, André, mas daí ele volta na consulta seguinte, daí eu pergunto, e aí, atividade física? Ai, ainda nada porque tá frio. Ai, ainda nada porque eu tô esperando a minha segunda dose da vacina. Ai, ainda nada porque eu machuquei o meu pé. Ai, ainda nada porque eu não consegui horário. Então eles vão indo, eles querem muito, Ainda nada sabe? porque é caro. Porque é caro. Ainda nada porque é caro, ainda nada porque não tem Sim. tempo. Então às vezes, André, assim, ó, às Tá. vezes eu termino a consulta. Ontem aconteceu isso, sabe? Eu terminei a consulta, eu fiquei 45 minutos. de- Olha só, ontem eu não pesei o paciente. A gente ficou 45 Tá. minutos tentando encaixar que horário ficaria melhor para ele fazer atividade física. Você ajudou ele na organização. Isso aí, então a gente vai sair com a Tá. mochila, vai levar um lanche, vai levar tal coisa, vai fazer um pré-treino assim, vai comer assim. Então a gente só falou disso, ó. Entende? Então quer dizer que assim, né? Emagrecer é muito mais do que uma dieta. Nossa, Olha o que você falou já, é organização, é mudança de exatamente. modelos mentais, né? Exatamente. Uhum. É É a isso que é. inclusão de Envolve valores muito como mais. paciente, com a inclusão Uhum. de valores como paciência, por exemplo. Porque também eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que assim super comum essa questão. Uma pessoa que já tentou emagrecer e não conseguiu 20 vezes, Uhum. né? Ou mais, Sim. certo? Mas está chegando contigo, às vezes até não é a primeira vez, né, Mer? Está chegando contigo segunda, terceira vez, mas se a pessoa está indo atrás, agendou, quer dizer que ela tem essa... E até assim, as pessoas que estão assistindo nossa entrevista agora, né? São pessoas que não agendaram consulta nem comigo, nem contigo. São pessoas que Sim. estão vindo de boa, algumas estão querendo tirar curiosidade ou ajudar o marido, o filho, a mãe, né? É, me dá uma sugestão, essa pessoa que já está calejada, machucada, Uhum. né? Por onde começar? Para essas pessoas, não para mim como profissional ajudá-los, enfim, eu quero isso, mas eu queria assim, para quem está assistindo essa entrevista, né? Uhum. O que você tem, alguma dica, alguma coisa para falar para essas pessoas? Com certeza eu tenho. Comece diferente.
tá? Comece, a primeira fala que eu falo, eu sempre pergunto, qual dieta tu Muito tá? bom. Tu vem de quantas nutricionistas? Tu vem da onde? Quem é tu? Da onde tu vem? Que mundo tu vive, né? Então, assim, ó, da última vez como é que foi a tua última dieta? Ai, a minha última dieta, eu, sei lá, comi bife e salada 15 dias, ou eu fiz não sei o que, tirei não sei o que, fiz Parei a o dieta carboidrato. com... Parei o carboidrato. Exatamente. Exatamente. E aí, o que que acontece? Então, eu falei, opa, peraí, você estava nessa estrada, certo? A gente não vai mais para essa estrada aqui. A gente vai para Vai acabar no mesmo outra... lugar. Exatamente. A gente vai andar por essa estrada, que é o quê? Bom, então, se antes você tirou carboidrato e você viu onde tu tá agora, é óbvio que eu não vou tirar carboidrato e nem nunca vou tirar carboidrato de ninguém. Até porque eu amo carboidrato, sou a mega carboidrato, tá? Então, assim, ó, Você é a Mércia. Mércia, A Mércia ama carboidrato. eu sim. Eu vivo Eu com... também amo carboidrato. Eu amo carboidrato, gente. Minha vida é Ó, carboidrato. vocês que estão assistindo aí, tem mais alguém aí que ama carboidrato? A minha dieta é no carb. Carb agora, tá, gente? Ai, gente, posso ser crucificada no Facebook também, mas tudo bem. Não, eu acho que assim, é que a gente está tão acostumado a falar sobre isso, né? Mas aqui, batendo um papo na frente das pessoas, a gente tem que realmente repassar o ponto básico. Sim. Se eu estou entendendo o que você está dizendo, Mércia, é que o carboidrato, assim como a gordura e a proteína e os alimentos funcionais, as vitaminas, os micronutrientes, os sais minerais, eles têm que entrar por essa boca, eles têm que participar da nutrição, porque o cérebro, a pele, o olho, e aí vai o coração, eles também precisam. André, olha que interessante, né? Posso contar uma coisa aqui? Claro, claro Então, que pode, pode tudo. Tá, olha só, por exemplo, eu estava lendo esses dias, né, que, por exemplo, assim, sobre a questão das Olimpíadas e tal, de exercício, né, que, sabe a Sophie Deran, né, que é um nome Sim, a importante francesa nutricionista, na nossa área, né? famosíssima. Ela também ela é dessa área do equilíbrio, né, que a gente não pode estressar o cérebro, ela tem essa visão, como eu também acho que que eu tenho essa visão, né? E aí ela falou que ela, no doutorado dela, ela questionou uma professora de adolescentes japoneses que praticam sumô. Sabe aquela luta, né? Sumô, que tem que ser bem obeso, né? Que os lutadores são obesos, né? Tu conhece os lutadores de sumô, né? Então ela... Claro. Tá, e aí ela questionou essa pessoa, essa professora de sumô, como é que eles recrutavam as crianças, eles já pegavam essas crianças obesas, né, para elas serem adolescentes obesos e lutadores de sumô, e daí essa professora falou, não, muito pelo contrário, a gente recruta crianças, adolescentes magros, bem magros, que praticam muito exercício físico. E daí ela falou, mas como assim? E aí eles submetem a esses adolescentes períodos longos de jejum e períodos de excesso. De quê? De excesso alimentar. Tipo, comer à vontade, deixam passar fome. Exatamente, então eles deixam comer à vontade. Isso aí. Mas comer a atividade física. Isso aí. E diminuir a atividade física. Isso aí. Isso quer dizer o quê, então? Que não que é mais... o carboidrato que vai engordar. Exatamente. E que não é a prática do jejum que vai emagrecer, né? Porque se eu faço período de jejum e eu, no meu período alimentado, eu me alimento errado e bastante, eu também vou engordar. Olha aqui, a Keila colocou uma observação que até rima, ou seja, restrição gera compulsão. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó, tem a ver com aquilo que você falou do cérebro no começo da nossa conversa? Certeza. Com certeza. Que restrição gera compulsão.
Exatamente. É isso. Por exemplo, outra coisa, André, ó, paciente que chega com um baixo teor de carboidrato, baixo, tô dizendo quase sem carboidrato na dieta, tá? Sempre tem períodos compulsivos por doces, entende? Porque você estressou teu cérebro de uma maneira que deixou ele praticamente sem fonte de quê? Ele te deixa sempre com vontade de alguma coisa. Então você come um salgado, você quer um doce, você come um doce, você quer um salgado, você come um ácido, você quer um básico, sei lá eu, e aí você come tudo. Entende? Então, eu não tenho, que nem eu te falo, André, eu não tenho resultado prático em quase 20 anos de profissão, de sucessos em dietas restritivas. Por isso que cada vez eu estudo deixa eu mais, te perguntar uma coisa. eu concordo com isso. Tá, mas então, assim, ó, depois desses 30 minutos que a gente está conversando, um pouco mais, a pergunta desse bate-papo é o seguinte, né? Emagrecimento, por onde começar? Ou a pergunta, se fosse completa, mas vai ficar muito grande, emagrecimento saudável para pessoas que estão com dificuldade, em situação de sobrepeso ou obesidade, com dificuldade de emagrecer, né? Qual a melhor estratégia para iniciar o emagrecimento saudável de sucesso? Pelo que você está me passando, Mércia, começaria por agendar uma consulta contigo. Ou com uma profissional, ou com um profissional eu acho que que assim, ó, faça uma espécie... Porque a tua abordagem... Desculpa, Mércia, mas só para acabar esse raciocínio. sim. A tua abordagem, pelo que eu estou entendendo, não é convencional. Não é assim, ó, você vê que emagrecer, toma dieta. Né? Então você vai trocar... vai comer... me faltou aqueles laranjinha pequenininho, damasco. Sim. Você vai comer damasco em vez de bolo, você vai comer banana em vez de churro, sei lá, né? Não, Sim. é uma abordagem mais caindo no lugar comum, né? Mas holística, né? Uhum. Então você achar um profissional que te veja como um todo, um ser social, emocional, familiar, físico. Parece que é por aí? Com certeza. Faz sentido para você, Mércia? Não, para mim sim, porque eu não consigo, por exemplo, assim, André, como é que eu vou tratar, por exemplo, assim, para a pessoa que talvez trabalhe numa padaria, seja uma intervenção, porque ela trabalha na padaria, ela vai ganhar 2 lanches da padaria por dia. Ela não vai sair da padaria para fazer dieta comigo, entendeu? De uma Não que padaria, ela vá tá dizendo uma comer todos os dias. padaria É uma padaria, é convencional. porque eu tenho uma paciente que trabalha numa padaria, sabe? E daí ela nunca quis buscar ajuda para emagrecer, porque ela pensou assim, ó, como é que ela ia buscar ajuda para emagrecer se ela sabe que ela vai ter que deixar, que ela não ia sair da padaria, entendeu? E de vez em quando ela ia acabar tendo que comer um pão de queijo, porque ela está trabalhando na padaria e ela gosta do pão de queijo, entende, André? Então, para ela, é uma intervenção para ela. Entende? Agora, aquela Então, pessoa que ela vai tentar começar a cozinhar é uma outra intervenção. Então, eu digo assim, não existe uma receita de bolo. Por isso que eu digo que não é a tal dieta é a melhor, a dieta da Mércia, a dieta do André. Não, a gente tem, é a nossa vivência. A vivência do paciente, a vivência que eu vou ver ali naquela consulta, sabe? Mas então, Mércia, olha só, eu estava pensando aqui, né? Se a pessoa sabe por onde começar, ela não vai precisar dessa nossa conversa. Ela não vai precisar agendar com profissional nenhum. Se ela sabe, né? Sim. E como é que a gente define que sabe? Ela realiza essa experiência de emagrecimento de uma forma saudável, madura, equilibrada, onívora de preferência, né? Agora, se a pessoa tentou várias vezes, já tentou vários profissionais, já pagou programas de 3 meses, 6 meses, já tomou remédio, alguns até já fizeram cirurgia para emagrecer, e não conseguiram, por onde começar? Então, a sensação que eu tenho, né, baseado nesse papo bom aqui que a gente está tendo, que está ouvindo essas coisas boas de ti, é que provavelmente um grande lance seja
encontrar um profissional que te respeite, que te acolha, que tem interesse genuíno em ti, que vai além do dinheiro, que vai além da indicação de outros familiares, que se preocupe contigo. Exatamente. Acho que faz sentido, né, Mércia? Com certeza. Começar diferente. Você que está aí assistindo e já tentou várias coisas, pensa assim, ó, eu já fiz isso. Eu já fui por esse caminho, eu já sei o final dele, gente. Então começa diferente da última vez ou da penúltima. Faz uma outra estrada. E às vezes o diferente é associar duas, né? Com certeza. Eu já tentei dieta, já tentei academia, tá. Quem sabe dessa vez eu vou tentar melhorar um pouquinho a alimentação e fazer academia sem parar. Exatamente. Juntar duas às vezes, né? E a dica também que eu acho que eu dou assim para as pessoas, assim, uma dica, assim, dica básica, assim, começa comendo fruta e verdura, começa incluindo mais. Né? Se você incluir, por exemplo, tem gente que eu pergunto, que fruta, come fruta assim, banana. Gente, tem quantas outras frutas na vida? Então, se você começar a incluir mais frutas, você vai acabar tendo valorizar mais a tua alimentação, porque a fruta ela vai te trazer fitoquímico, ela vai te trazer antioxidante, ela vai te trazer vitaminas, minerais, e com isso o teu corpo, o teu metabolismo vai funcionar melhor também, né, André? Porque a gente tem que também pensar nisso, que às vezes a mudança de, não tanto de quantidade, e sim de qualidade nutricional, é muito importante. Ô, Mércia, posso te fazer uma pergunta? Claro! Eu posso, eu sei que eu posso, né? Só queria te cortar com um pouquinho de educação, tá? Desculpa. Mas assim, ó, quero te fazer uma pergunta, inclusive depois eu quero editar para ir direto a esse ponto, tá? Do ponto de vista de uma nutricionista séria, estudiosa, qual é uma alimentação nota 10? Qual é a alimentação, você chegar assim, André, olha, a tua alimentação está nota 10. Quais são os quesitos ou os pré-requisitos que uma alimentação tem que preencher? Bom, baseado na ideia que eu acredito que o equilíbrio, né? Que Buda já dizia que o caminho é o do meio, né? Então assim, ó, é o equilíbrio, gente. Então, o que que eu penso, assim, ó? Se você comer 4 frutas, eu vou dar dica básica, né, André? 4 frutas diferentes por dia. Uma baita dica, gente, para melhorar a tua saúde. 4 frutas diferentes. Uma banana, uma maçã, uma laranja e uma bergamota, gente. Olha que fácil, que barato. Então, assim, o que que eu faço também? Outra coisa interessante. Você que mora sozinho ou que tem uma família, você tem que fazer as contas, gente, para poder dar certo. Então, assim, ó. Bom, eu tenho... as contas, assim, ó. Eu tenho 7 dias na semana. Eu preciso... Tá, só eu vou comer banana uma por dia. Então, eu vou comprar 7 bananas. É uma tática legal para não comer mais banana e nem comer menos bananas. Entende? Eu vou comprar 7 bananas, vou comprar 7 laranjas, 7 bergamotas e 7 maçãs. Feita a dieta. Peraí, não, essa dica é maravilhosa. Maravilhosa essa dica. Eu faço com eles, dá certo. Quem quer dicas 10, não só para emagrecer, mas para ter uma vida saudável, eu recomendo a página da Mércia, tá, gente? Nutri Mércia Bogoni, né, Mércia? Isso, é. Nutri Mércia Bogoni, tá. Mas deixa eu refazer minha pergunta. Do ponto de vista de uma nutricionista que estuda, que se dedica há mais de 15 anos à ciência nutricional, como se definir a alimentação perfeita? Então, ela tem que ser baseada em frutas e verduras, ela tem que ter carboidrato, gente. Assim, ó, e o carboidrato, gente, ele é amigo da gente. Ele nos dá energia, ele nos deixa de bom humor, gente. Coisa boa. Então, assim, outra coisa, eu postei esses dias uma matéria muito legal sobre sono e carboidrato, gente. Tá? A questão do triptofano, né? Então, às vezes eu resolvo o sono da pessoa colocando uma mísera batata na janta, gente. Tá, mas peraí, Mércia, mas pirulito da Nestlé é carboidrato. Não, mas daí, gente, tá? Daí a gente não pode colocar todos os carboidratos numa vala comum.
Certo. Então tá? fala um Então, pouquinho de a como gente, escolher os carboidratos. Quais são os carboidratos mais saudáveis? então, por exemplo, as raízes, né? Os tubérculos, as batatas, o aipim, gente, vem da terra, ingrediente, aipim, ingrediente, batata, ele é o ingrediente. O arroz, gente, o arroz, variar as cores do arroz. A gente tem arroz vermelho, a gente tem o arroz negro, a gente tem o arroz selvagem, a gente tem o arroz integral, a gente tem o arroz branco. Cada arroz tem uma propriedade dele, um Ah, é? antioxidante dele. O branco, ele fornece energia, claro, é o mais polido, então é o menos, o mais refinado, né? Mas ele fornece energia. Tá, mas Então não então precisa também se batata, apavorar mandioca, se comer um arroz branco. tá. Mas Batata, assim, arroz, um, um são macarrão carboidratos, quer dizer assim, integral. comida de verdade. É, por exemplo, hoje uma paciente que ela cozinha muito bem, ela fez massa em casa. Ela usou farinha de espinafre, que a gente compra, Uhum. com ovos. E ela fez a massa dela e Tá, temperou com pesto. Que delícia. tá, mas Mércia, e a partir de que momento que aquele carboidrato passa a Hum. deixar de ser um nutriente e ser só uma experiência de prazer? Como é que se sabe quando é que esse carboidrato deixou de ser saudável e passou só uma experiência de prazer, como se fosse chupar um bico, como se fosse fumar um cigarro, como se Não, fosse mas mascar um chiclete ou beijar mas daí algo? assim, ó, daí É só um eu acho prazer que puro. sim, eu acho que é equilíbrio. Que, por exemplo, assim, ó, que é aquela história, outra coisa que eu não gosto falando em cérebro, André. Por exemplo, quando a Hum, pessoa tem vontade, daí, claro que é importante se conhecer, por isso que eu digo, importante é você respeitar o teu corpo, gente. Ele te fala tudo. Então, assim, ó, se você tá na TPM, as mulheres aqui, você tem vontade de um uhum, docinho, gente, não adianta você ficar comendo coisa com adoçante, meus amorecos, porque vocês não vão saciar o teu cérebro aqui, ó. Vocês vão só mentir para ele de novo, mais uma vez. Então, uhum, qual é a questão? Se você tem vontade de um doce, que aí entra prazer, você consegue escolher um doce melhor. Você consegue fazer um doce com açúcar mascavo, você consegue fazer uma panqueca com mel, você consegue fazer uhum. uma rapadura de nozes com açúcar mascavo e comer um pedacinho, saboreando aquele pedacinho, porque aí vem a questão do equilíbrio. Se você consegue ficar um tempo com vontade, e aí quando você se permitir você comer uma forma de rapadura, então você tem que entender que você errou lá atrás, entende? Você Uhum. está pagando. Por que que você está tendo esse Seria comportamento melhor ter agora? comido, Por que que agora o seria teu. melhor ter comido, sim, uma rapadura de vez em quando do Exatamente. que não comer rapadura e chegar lá e tá. Exatamente, Uhum, porque é isso que eu tenho, essas uhum. experiências que eu tenho na prática, sabe? Eu tenho na É, prática, eu mesmo. Se eu tenho, às vezes, se eu tenho uma vontade, eu vou e como? Qual é o problema? Eu como todas as outras, eu como os protetores. O problema é tu não comer a proteção, né, gente? Se você come fruta, verdura, carboidrato legal, proteína boa, feijão, tem as proteínas vegetais, né, que a gente não falou, meu Deus, os feijões, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, as carnes, todas, o porco, o frango, carne vermelha, para quem come carne, né, enfim, estou falando também de uma alimentação uhum, onívora, né, que come de tudo. uhum. Então, se você tem a base boa, gente, não é um alimento que vai te engordar, é a forma inteira que vai te engordar, entende? E nenhum Mas alimento vai te sabe o que, emagrecer. Mércia? Tá, mas aí, cara, eu Hum. tenho uma pergunta para te fazer. Eu tenho vários pacientes em situação de sobrepeso e até mais em Uhum. obesidade, que comem bem, que comem fruta, verdura, Tá. carne, comida Aham. de verdade, Sim. feijão, arroz integral, comem super bem. E aí? Tá. Sim. Bem do ponto Então, de vista de variação, de comida de verdade. E aí? Só que eles estão obesos, estão não, mas daí, diabéticos, sim, aí hipertensos. provavelmente é quantidade, né, André? Porque assim, o que que vai emagrecer uma pessoa? A gente tem que pensar também na Uhum, questão matemática, né? Que a nutricionista, sim, ela vai acabar calculando isso, claro, né, gente, também, né? Que é a questão que eu não gosto de dizer, mas é a questão calórica, né, gente? Por exemplo, qual é o teu gasto calórico do dia?
Então, por exemplo, talvez para mim comer 5, 6 colheres de arroz e uma concha de feijão e um bife e um pratão de salada, com os meus exercícios eu vou emagrecer. Mas daí entra o quê? Entra a parte do profissional que estudou 5 anos para fazer um cálculo daí. Então, eu tenho muito paciente que come super bem, só que ele tem distorção de quantidade. Ou ele não gasta nada também, André, tem isso também. Ele gasta por semana. Tá gastando bastante. Mércia, deu uma travadinha. Voltou? Olá. Voltou? Mércia, travou um pouquinho. Voltou. Será que sou eu? Voltou? Mas olha aqui, Mércia, posso te fazer deixa eu te fazer uma outra pergunta? Sim. Olha só. A gente tem uma pessoa que está desanimada, que já tentou 10 vezes ou mais emagrecer e não conseguiu. Ou até ganhou mais peso do que antes, que é comum que a gente sabe. A gente tem uma pessoa que está cheia de informação. Tem livro, tem site, segue a Mércia Bogoni, segue o André Mosqueta, segue não sei mais quem, Jesus, o Papa, Mahatma Gandhi, Cristiano Ronaldo, não sei o quê. E faz academia, e falha na academia, e faz uma dieta, e tenta cuidar, e cai, parará. Tá. Claro, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas você acha que faz sentido se essa pessoa quebrar essa meta de emagrecer em pequenas metas e se propor encontrar uma meta muito mais fácil de atingir? E aí eu quero dar um exemplo de uma coisa, gente, que eu aprendi com a Mércia Bogoni, tá? Olha que legal. Você não sabe por onde começar exercício físico, né? Mas se você caminhar 30 minutos por dia, 30 minutos, a 6 km por hora, numa esteira, ou aprende a ver isso na rua, no final de um mês, você caminhou 90 quilômetros. Você gravou isso? Bogoni que me ensinou isso. Claro. Não, aí olha só que interessante. Essa pessoa que não sabia por onde começar, começou a fazer isso. Isso não pode, por si só, disparar a melhoria de tudo. Com certeza. Então, às vezes, por onde começar? Não seria assim, começar por onde é mais fácil para você. Exatamente. Começar de uma forma que seja legal para você, que faça sentido para você. Não precisa fazer sentido só para nutricionista, só para o médico, só para a TV, sei lá o quê. Mas para você, uma coisinha pequena que faz sentido para você. O que tu acha dessa abordagem, Mércia? Perfeito. Outra coisa, começa tomando assim, outra dica legal nesse teu gancho, André, que eu achei ótimo. Por exemplo, assim, ó, começa tomando um copo a mais de água do que tu tá tomando agora. Então, por exemplo, amanhã de manhã vocês vão levantar e vão medir, por exemplo, 1 litro de água. Pega 2 garrafinhas de 500, tá? Para vocês terem ideia de quanto vocês estão tomando. Então, se vocês estavam, nossa, como eu tomava pouco, se vocês começarem a tomar um copo a mais por dia, vocês já estão fazendo dieta. Entende? No final de 1 ano, você já vai chegar no nutricionista ou no médico e vai dizer assim, ele vai te perguntar, e água, você ingere? Sim. Você já resolveu uma coisa. Então, é resolver por etapas, sabe, André? Outra coisa que eu acho legal também é trocar alguns alimentos do teu armário, que é uma coisa muito básica. Por exemplo, assim, eu compro biscoitos, Mércia, para beliscar. Então, se eu só riscar na minha listinha lá biscoito e colocar embaixo nozes, castanhas e amendoim, eu já tô melhorando a minha dieta. Eu já tô fazendo uma dieta, ó. Tá, mas aí quando eu chegar a encontrar um saco de biscoito, o que eu faço? Não, daí, claro, daí se você não... Aí tem a questão do gatilho também, né, André? Que é importante a gente dizer. Por exemplo, se a pessoa... Como assim gatilho? É que se Dá um exemplo de gatilho. Por exemplo, assim, ó, se eu perceber na consulta, tá? Que esse paciente tem um traço compulsivo por comida... Se ele for sincero comigo e eu descobrir que ele tem um traço compulsivo, e o que eu vou fazer? Eu talvez não prescreva amendoim na dieta dele, entende? Pode virar uma nova compulsão. Exatamente.
Exatamente. Só? Então eu tenho que identificar, então, esse paciente ele tem um. Então eu vou fazer o que com ele? Eu não vou prescrever amendoim, não é o momento de eu ensinar ele a comer 10 amendoins. Entende? Não vou prescrever amendoim. Ai, não, por enquanto não. A gente vai trabalhar com porções prontas. Porque um problema do biscoito também é o quê, né, gente? O biscoito é um saco grande. Se a pessoa tem o controle de ir lá no armário, pegar 3 biscoitinhos, colocar no pratinho bonitinho, com uma maçãzinha do lado, é uma coisa, é um comportamento. Agora, se essa pessoa ela não consegue, ela pega o saco de biscoito e vai para o sofá, então eu pergunto isso, como é que é o teu comer? Você come no sofá com o saco de biscoito ou você come com um pratinho, com a tua marmitinha ali num prato bonitinho, enfeitadinho, com uma bergamota do lado? Ah, não, mestre, não, eu como em pé na pia, o que tem pela frente. Opa, já o meu alarme ligou, ó. Então, esse paciente eu vou conduzir desta maneira, entende? Legal. Olha aqui o seu... O meu primo. O seu Rovandro Bogoni. Ele é meu primo, né? Meu primo e meu paciente. Então ele tem que elogiar a Nutri dele aqui. Por isso não me deu amendoim. Tu Olha, viu? pode ser, viu, Rovandro? Tu viu? Isso aí. Então eu tenho que identificar quem é que pode, não pode ter amendoim em casa. Mestre, Então... olha, muito legal. É tanta coisa legal para ouvir, para aprender nova, viu? Eu, infelizmente, eu vou ter que ir encerrando essa atividade, né, e me despedindo. Eu queria só dar um recado antes. Olha só, gente, amanhã eu vou voltar a fazer as lives, que é bate-papo ao vivo, tá? Cara a cara, né? Que a gente vai abordar o maior número possível de assuntos que tem a ver com saúde ao longo do tempo, né? Claro, cada dia é um assunto, 1, 2 ou 3 assuntos legais. Amanhã eu pretendo falar sobre sintomas pós-Covid, pessoas que passaram por Covid, que tem cansaço, tem esquecimento, ganham peso, queda de cabelo, problema para dormir, dores estranhas, né? Pretendo falar sobre isso amanhã. Então, se vocês conhecem alguém, passou por Covid, tem os sintomas, ou você mesmo está passando por isso, amanhã, por volta das 19 horas, tá? Aqui mesmo no Face, a gente vai se falar. E nas próximas semanas, é o segundo e último recado que quero dar, eu vou trazer especialistas de outras áreas, viu, Mércia? Então, semana que vem a gente tem uma entrevista, eu tenho aqui, sobre dor e artrose. Tudo sobre dor e artrose. É um cara que se especializou demais nos últimos anos, que é o André Cruel, né? Na outra eu tenho com o Luiz Carlos de Oliveira Júnior, sabe aquele do MEV Brasil? Sim. Psiquiatra que estuda mudança comportamental um monte, ensina. Eu tenho uma live com ele sobre mudança de hábito, né? Em geral, assim. E no final do mês eu tenho uma entrevista com uma neurologista de Portugal sobre dor de cabeça, tá? Abordando todos os aspectos sobre isso, alimentação inclusive, tá? Você é convidada, tá, Mércia? Ai, com certeza. Participar, porque não? E assim, Mércia, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Você é uma querida, né? Você emana uma energia muito boa, né? Vibrações do bem, positivas e paz, tudo de bom. É uma visão de fazer as pazes com a comida, que eu adoro isso. Obrigado, viu? A gente tem que ajudar esse pessoal que está martirizado, que está preso, é verdade. refém de neurose. Não, e sabe o que, André? Assim, ó, uma coisa que eu quero dizer aqui, né? Porque não sei quem vai ouvir, mas depois você vai editar e tal. Que não desistam, gente. Se vocês querem, vocês vão atrás do sonho de vocês. Não é impossível. E outra coisa, ó, tem prazer em comer bem. Tem muito prazer, gente. Tem prazer associado a comer bem e ficar saudável. Tem muito prazer associado. E outra coisa, eu também... por que eu acho que dá certo o equilíbrio, né, André? Porque assim, ó, a pessoa, ela saber que ela vai poder ir jantar de vez em quando na casa de uma amiga, ela ter liberdade para ela ir num restaurante, por exemplo, sexta de noite eu jantei com os amigos no restaurante, né? A gente janta às vezes juntos, né, André? E a gente, então, essa sensação de liberdade, você ainda ter o que você quer, que é o teu peso, aonde você quer, e poder fazer o que você gosta, é libertador, gente.
E tudo isso é possível. Não, muito bom. Isso que você falou, porque assim, ó, virou uma coisa tão ridícula. Se você chegar assim numa reunião de pessoas fitness, né? Ou seja, um grupo, sei lá, né? Não quero ser preconceituoso, mas assim, um grupo que vende a coisa, nossa, nós somos fitness e tal. Você quer assustar todo mundo, você joga um pãozinho, né? Um pão francês, um cacetinho branco no meio deles. Eles vão sair correndo. Verdade. Isso vai me matar. Verdade. Gente, Sim. a gente tem que ter, assim, ó, voltar para si mesmo e voltar aos grandes sábios, né? André, assim, ó, tu sabe qual é o meu maior vídeo de visualizações no Insta? O vídeo que mais tem visualizações, não? Eu fazendo uma polenta. Sabe? Porque eu acho que as pessoas pensam, imagina uma nutricionista comendo polenta, sabe, gente? Pode comer tudo. Claro que a gente tem situações assim, ó, situações de estilos de vida doentes ou relações com a comida doentias que precisam passar um período de transição. Exatamente. Né? Você não pode pegar um alcoólatra, sugerir para um alcoólatra que ele largue a bebida indo no bar. Então existe uma fase de transição. Né? Aí sim, e a maioria das pessoas estão numa fase de transição, as que eu conheço, né? Perfeitos, olha, é difícil. Claro. Então, claro. a gente tem que cuidar. E aí que elas precisam de ajuda, né? Sim. Não, claro. Eu sinceramente, Mércia, quero te falar uma coisa com humildade. Eu acho que todos nós precisamos de ajuda. Com certeza, exatamente. Eu acho que quando a gente fala em autoajuda, isso já não é autoajuda. Se está lendo um livro, já não é autoajuda. Senão tu se ajudaria sem ler o livro. Por exemplo, André, eu, né, falando de mim, assim, ó, a questão do... Eu comprei várias coisas para treinar em casa na pandemia e não rolou. Não rolou, entendeu? Eu tenho que ir na academia, pagar lá na academia, eu tenho que ir lá, tem que ter meu horário lá, sabe? Então eu também preciso de ajuda para isso. Comprei pezinho, colchonete, não sei o que, cordinha. E às vezes eu ouvi um conselho da Edneia Merizo, né, que emagreceu quase 50 quilos sem bariátrica, sem medicação e tal. Ela disse o seguinte: o primeiro passo para emagrecer de forma saudável é abrir a boca e pedir ajuda. Ai, que legal. E eu queria com essa mensagem, né? Verdade. Claro, se a gente tiver pessoas iluminadas à nossa frente, como a Mércia, fica mais fácil, fica mais curto o caminho, talvez. Sempre vai envolver sacrifício, mas fica com mais sentido, mais interessante, mais verdadeiro. Agora, esse é o primeiro passo para qualquer coisa, não é só para emagrecer. É para quem está deprimido, é para quem está com problema de relacionamento, quem não consegue dormir, quem está infeliz na profissão, né? Exatamente. Abrir a boca e pedir ajuda, né? Então, com essa mensagem final, Mércia, eu quero te passar a palavra também, né? Eu quero me dizer assim, hashtag totalmente agradecido, tá? Você vem aqui espontaneamente, gratuitamente, né? Compartilhar coisas que eu tenho certeza que você está juntando aí conhecimento de anos de estudo, de profissionais, de leitura, de insights que você teve, de coisas que você aprendeu. Isso não tem preço, Mércia. Então, eu me sinto assim diante de um livro, né? Aberto, escancarado, cheio de informações interessantes. E eu quero não só te valorizar com as palavras, sabe que eu te valorizo também por atitudes, mas também externando gratidão. Tá, Mércia? Muito obrigado, tá? Quero passar a palavra para ti, se quiser se despedir do pessoal, tuas considerações finais. Eu quero te agradecer, porque a gente tem uma história, né, André? A gente tem... Eu também sempre, né? A gente conversa quase todos os dias, né? Então, eu te agradeço, assim, né? Porque eu fico muito feliz com o que tu fala sempre. E, nossa, eu confio os teus pacientes também para mim, né? Então, acho que isso também é prazeroso para mim. Eu faço com amor. E eu adoro ajudar. Eu acho que eu nasci para isso, né? O meu dom. Eu quando escolhi a profissão, né, na época falavam, você vai ser cozinheira, né? E eu pensei, se eu tiver que ser cozinheira, eu vou ser, né? Eu gosto de cozinhar. Mas sim, eu adoro fazer o que eu faço e eu tô aqui para ajudar. Eu gosto de responder as coisas do Instagram, do Facebook. Então, se alguém precisar, pode me escrever. Eu vou ajudar sempre, tá, André? E também, obrigada pelo convite, né? Eu fiquei bem feliz, tá? Eu adoro falar sobre isso, né? E desculpa se eu cortei também, porque às vezes eu corto e falo muito, né? Então... Não, mas isso é a gente sendo ser humano, né?
Então tá, Isso pessoal, mesmo. ó, namastê para Olha, um vocês, monte tá? de Saúde a gente todos ali, ó. vocês. Sim, olha a Vera, querida, participou A minha, ativamente, né? sim, a minha Participou da live, olha secretária, só. né? A Camila, Camilinho Marcos, olha ali, ó. Um monte de gente O legal. Marco Zatti, você conhece o Marco É, Zatti? conheço de Conhece? rede social, né, Marcos? Ah, gente boníssima, É, ele né? faz pão Poxa, de fermentação natural, bem bonito. Então a gente começou a se conhecer assim, pelo sim, olha a Instagram. Raquel, a Geni, né? A Raquel Ah. também é uma, participando, é só gente querida, Eu né? tive uma A boa. minha Olha, eu mãe, ó, gostei mãe. de estar aqui no Face, porque é a primeira vez que eu faço aqui, né, André? Então eu gostei. No Achei Facebook. bem bom. Eu acho assim, essa coisa do Instagram, até tem aquela brincadeira, né? Os pecados capitais. O iFood é o pecado da gula. O Insta, eu acho que é um pouco o pecado da vaidade, né? Ele está muito contaminado, o Instagram. Eu sinto É. assim, eu posso estar enganado, é uma coisa do André. Eu sinto Aham. a rede social, assim, ainda mais verdadeira, espirituosa, né? Tem os textões, tem uma exposição do feio também da vida, né? Que é a vida que nos ajuda também a encarar as dificuldades, é o Facebook para mim, Mércia. Posso estar enganado, né? Mas eu tenho muito carinho. A minha ideia é investir, dedicar muito energia a isso, viu? Espero que tu te contamine também, para sorte nossa, Verdade. É, eu gostei. Nunca tinha. Eu cheguei tá? nem a conseguir entrar na live, mas deu certo. Gostei. Legal. Então, pessoal, fiquem com Deus. Obrigada. E quem tiver interessado, até amanhã e até qualquer dia de novo com a Mércia, tá, pessoal? Abração para vocês, tá? E desculpa que não citei todo mundo, viu, Mércia? Olha aqui. Esses dias Maria. um paciente se queixou para mim no consultório. Poxa, você nunca me cumprimentou nas lives, como Queria, se isso sim. fosse uma coisa. E eu percebo que isso é realmente importante, né? É, Então, as pessoas que me cumprimentei, olha, a sim. Neivinha tá aqui, né? É todo mundo, gente. A Sim. gente, olha, A só Maria, gente é. especial, né? A Verdade. Mel, né? A Keila, né? Que eu acabei não citando. Poxa, a Ivete, né? Olha aqui, vamos ver mais quem. É muita gente legal. A Eu não Aline, consigo ver, poxa, mas que tem um monte. querida. Tinha a Aline também, Sim, né? né? Tem muita gente querida, tem gente de Monte Belo, de Santa Teresa, de Santa Catarina, do Paraná, familiares. Olha, gente, um beijão para todo mundo. Me perdoem se eu acabei não citando todo mundo, mas eu vi quem está participando. Continue apoiando, por favor, compartilhe, que aí nos anima e nos dá É verdade. combustível também. Uhum. Tá, gente? Um beijão no coração de todo mundo, então, tá? Fiquem com Deus.